Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui de volta com mais um conteúdo e hoje eu quero conversar com vocês sobre a imagem, a pintura da Santa Ceia Sagrada. Eu resolvi fazer esse tutorial com vocês porque tem muita coisa que a gente pode conversar sobre essa imagem, porque ela tem uma mensagem astrológica dentro dessa pintura. E nós estamos aí nos aproximando do Natal, que é uma época de festa, de comemoração. Então, achei super válido a gente pegar esse momento e falar a respeito aí dessa linda pintura feita por Leonardo da Vinci, que foi a imagem da Santa Ceia. Leonardo da Vinci, quando ele esteve encarnado aqui, ele tinha uma missão espiritual de enviar mensagens de crescimento espiritual, expansão de consciência para a humanidade, mas ele veio com uma proposta de passar essa mensagem de uma forma subjetiva, que foi através da arte. Então, ele tinha uma mediunidade, ele canalizava, ele tinha conhecimento de astrologia pelas outras vidas de Leonardo da Vinci, ele já estava acumulando outros conhecimentos e de outras civilizações que ele trouxe de conhecimento de onde ele veio, e ficou fácil para Leonardo da Vinci fazer a pintura da Santa Ceia e deixar aquela mensagem que muitas pessoas olham para aquela imagem da Santa Ceia, olham, mas não percebem os sinais que todos os componentes que estão desenhados nessa incrível e perfeita obra. Hoje vocês vão entender qual é a mensagem. Tem uma mensagem espiritual belíssima, linda e maravilhosa. E eu, como astróloga, posso falar para vocês. Essa imagem, ela literalmente, ela faz a conclusão do que é a astrologia. Literalmente, ela é tudo. Para mim, ela define a astrologia perfeitamente. É só olhar para a imagem e seguir comigo todos os passos que hoje vocês vão entender de forma mais profunda, afinal de contas, qual é a mensagem de astrologia para todos nós, tá bom? Então, vamos começar aqui passo a passo, porque tem muita informação. Eu até escrevi aqui no meu caderno, para não me perder e não esquecer de nenhuma parte. E é claro que, com certeza, vocês têm que ficar olhando de volta aqui, voltar o tutorial, porque tem tanto detalhezinho que a gente pode aqui desenvolver, né? Que pode ser que daqui eu esqueça de algum detalhe ou outro, ou eu me empolgue, tá bom, gente? Pode ser que eu vou me empolgar e vou falar até demais, porque a astrologia é um tipo de conhecimento que vai longe, né? Então, bora, vamos começar aqui. Eu escrevi aqui para seguir um roteiro e não me perder, porque tem muita coisa, tá? Bom, a imagem da Santa Ceia, ela é composta aí pelo Mestre Jesus, que está no meio da mesa, e nós observamos que estão aí os apóstolos. Eles estão posicionados, são 12 apóstolos. E olha que coincidência, são 12 apóstolos, são 12 meses no ano, e são 12 signos, são 12 arquétipos. Então, Leonardo da Vinci não estava fazendo uma pintura qualquer, concordam comigo? É muita perfeição do que ele estava querendo passar. Então, estão os 12 apóstolos colocados da direita para a esquerda. E reparem que o Mestre Jesus está exatamente no meio deles, representando os eixos energéticos, 6 para um lado e 6 para o outro. 6 para o lado Yang, onde vocês podem observar aqui na pintura, é um lado mais claro. Podem reparar que até isso Leonardo da Vinci teve esse cuidado. Um lado onde estão os apóstolos sentados tem luz, e do outro lado é mais sombrio. Por quê? Ele está querendo passar a mensagem que nós temos seis arquétipos que são Yin e 6 arquétipos que são Yang. Quais são os arquétipos que são Yin? Os arquétipos que vão de Áries até o signo de Virgem, e de Libra até Peixes são arquétipos Yang. Isso representa, né, a dualidade de luz e sombra no universo, e que a gente tem que chegar no equilíbrio dos dois, né, da energia do feminino, do masculino, da luz
e da sombra. E o Mestre Jesus está exatamente posicionado entre esses dois eixos, o que separa o eixo da esquerda da direita, do eixo Yang e o eixo Yin. E exatamente o Mestre Jesus ele tem uma posição, um gesto, que é um mudra, que uma das mãos do Mestre Jesus está posicionada para baixo e a outra mão dele está levantada, está apoiada, está para cima, representando exatamente essa dualidade dos eixos, o lado Yin, o lado Yang, o lado sombra e o lado luz. Muito lindo, né? O lado que te conecta com o alto, com o cosmos, e o lado que te conecta com a terra, né? Aqui com a energia da terra, essa energia mais telúrica que é da terra, que é mais escura, e a energia do alto, do cosmos, que é uma energia mais solar. Então percebam esse mudra que o Mestre Jesus está fazendo exatamente no meio desses 12 apóstolos. E foi bem certinho Leonardo da Vinci, ele teve uma matemática perfeita na pintura, porque ele ficou exatamente no meio, que são os eixos energéticos. Bom, a gente percebe que nessa mesa onde eles estão sentados, nós temos embaixo 4 cavaletes. Esses 4 cavaletes representam os elementos do fogo, da terra, do ar e da água. Ou seja, nós temos os signos do fogo, e nós temos os signos da terra, nós temos o signo do ar e os signos da água, porque nós precisamos desses 4 elementos, cada signo faz um papel com um elemento específico para que a nossa natureza aqui possa fluir. Nós temos o elemento do fogo, que é Leão, temos outro signo do fogo, que é Sagitário, e temos Áries. Nós temos da terra o signo de Touro, o signo de Virgem e o signo de Capricórnio. Nós temos elementos do ar, que representa Gêmeos, Libra e também Aquário, e os elementos da água, que é Peixes, Escorpião e Câncer. Então, esses 4 cavaletes representam exatamente as bases, que são os elementos fogo, terra, água e ar, que precisam ser harmonizados em todos nós. Olha que lindo a perfeição dos 4 cavaletes. Também vocês podem observar na figura, nesse desenho, que todos os apóstolos estão posicionados em grupo de 3. Reparem só na gravura, sejam atentos, mas eles se posicionam de 3 em 3. Isso representa a triplicidade, que são as modalidades dos signos. Nós temos signos mutáveis, signos fixos e signos cardinais. Quando você estuda astrologia ou astrosofia profundamente, a gente precisa estudar por que existem signos que são mutáveis, por que existem signos que são fixos e por que existem signos que são cardinais, né? E eu posso fazer depois, outro dia, um tutorial explicando melhor sobre os mutáveis, os fixos e os cardinais, para vocês entenderem que eles têm missões específicas na Terra. Os cardinais têm a função do impulso, os mutáveis têm a função de trazer o movimento e a mudança, e os fixos têm a função de trazer a estabilidade e a manutenção das coisas aqui na Terra. Mas isso fica para um outro tutorial, porque esse assunto também é bastante intenso, né? E tem muita informação. Bom, agora que nós passamos aqui pelas imagens básicas, podem observar também essa coisa da sombra. Metade da pintura, no fundo, tem luz e na outra metade é sombria. Isso é um ponto ligado à dualidade luz e sombra, os arquétipos Yin e os arquétipos Yang. E metade da mandala zodiacal fica no escuro, que é de Áries até Virgem, e de Libra até Peixes representa aquela parte mais fora da mandala zodiacal, que representa mais o externo e a luz, né? Isso também é bem interessante observar a pintura muito bem posicionada matematicamente falando, né? Agora a gente vai começar a falar a respeito de cada um dos apóstolos. Então, agora vem aqui a gente se aprofundar nesses arquétipos. Vamos começar por Simão. Simão é o primeiro que a gente observa aí, olhando a pintura do lado direito. E ele representa qual arquétipo? Qual é o primeiro arquétipo, né, da mandala zodiacal? Quem é?
Áries. Só pode ser Áries, porque Áries é o que abre a mandala zodiacal, não é isso? O cinturão zodiacal, o ano novo astrológico sempre começa por Áries, então não é à toa que temos aí Simão representado por Áries, e ele representa um mudra, que é um gesto específico dele, porque ele está na ponta da mesa e ele tem as mãos posicionadas como um mudra de impulso, de querer que algo seja feito, que algo se inicie. Vamos iniciar, vamos começar. Talvez se a gente pudesse colocar colocar som ali nessa conversa aí da Santa Ceia, provavelmente foi Simão que falou assim, bora começar? E aí, podemos começar aqui a nossa conversa? Podemos começar aqui a nossa reunião? Provavelmente quem teve essa coragem e esse impulso de iniciar tudo foi Simão, por isso que ele está com esse mudra, com essa posição das mãos de vamos embora. E aí, vamos começar? Então, onde você tem o signo de Áries na sua mandala zodiacal é onde tudo se inicia, é onde você tem que ter o impulso e falar assim, vamos embora começar por aqui? Vamos embora começar a mão na massa? Porque tem que começar. Em algum ponto tem que começar, então, aonde você tem Áries no seu mapa, é onde tudo se inicia. Vamos embora, vamos de cabeça, vamos dar início, ok? E aí, o oposto complementar, dentro do eixo energético, nós temos do outro lado, temos João. João, ele representa o arquétipo de Libra. E repare que João já tem um outro gesto. João já tem um gesto mais sereno, a harmonia do rosto de João é mais serena, ele parece ter uma postura de ponderação, de ouvir, de prestar atenção, e ele faz um gesto, um mudra, que é de unir as mãos. Interessante, observem bem aí a imagem de João, porque ele tem as duas mãos unidas. Isso representa a união, a harmonia e a ponderação, que é o que o arquétipo de Libra veio trazer. Olha que coisa interessante. Então, é muito linda a perfeição. De um lado, o eixo Áries, o outro lado, que é seu oposto complementar, está lá, João, fazendo esse gesto de mãos unidas. Muito lindo, né? Bom, a gente continua e do lado do Simão, nós temos Judas Tadeu. Judas Tadeu, ele tem um gesto, que é um mudra, que ele coloca as mãos querendo trazer alguma coisa para si, né? Ele faz um gesto de ter, de segurar. E ele representa o arquétipo de touro. E o arquétipo de touro no nosso mapa representa um ponto que a gente precisa conservar, guardar, reter. É a história de você fazer o trabalho da formiguinha, que passa o verão todo colhendo frutas e comidinhas para quando chegar a época do inverno rigoroso, ela tá lá com a sua despensa cheia de comidinha e não faltar recursos para que ela possa ali ter uma vida confortável e tranquila. Então, esse arquétipo e essa postura de Judas Tadeu dentro dessa imagem é muito isso, que a gente precisa também aprender a trabalhar essa coisa de guardar, reter, juntar, não é? Economizar, aplicar, investir na nossa vida, que é o que faz o arquétipo de touro. E que todos nós no mapa, nós temos touro em algum ponto astrológico, em alguma casa, e a gente precisa trabalhar essa conservação dos nossos recursos para a gente poder sobreviver, não é verdade? E aí a gente vai para o seu oposto complementar. Do outro lado da mesa, nós temos Judas Iscariotes. Judas Iscariote, ele representa o arquétipo de escorpião. Ele segura um saco de dinheiro e também, próximo de Judas Iscariote, tem o sal derrubado. Esse sal derrubado, ele tem uma simbologia muito importante, porque antigamente a forma de você trocar dinheiro, né, de você passar dinheiro, né, de você fazer a sua venda, era através do sal. Por isso que vem a palavra salário. Salário vem de sal. Então, trocava objetos por sal, né? Então, esse sal derrubado que está próximo de Judas Iscariote fala muito dessa coisa que a gente precisa
também fazer o nosso dinheiro, os nossos recursos serem liberados, né? A gente não pode também ficar retendo tudo, guardando tudo. Tem que também trabalhar o desapego. Não adianta também querer segurar todo o sal pra gente, todo o salário pra gente, tudo pra gente segurar, se apegar, porque a vida acaba, né? Uma hora a gente morre, a gente desencarna, a gente faz o desenlace. E o arquétipo de Escorpião fala muito disso, o desapego, solta, libera. Então, esse sal derramado, próximo de Judas Iscariote, fala muito disso, que a vida acaba. Por que você vai ficar juntando fortunas e fortunas e não liberar nada, não passar nada, não soltar nada, não se desapegar nada, e um dia você venha desencarnar, como vai acontecer, não é? Então, a gente não está aqui para sempre. Então, essa finitude da vida, ela é muito bem representada por esse vidro de sal derramado exatamente perto de Judas Iscariotes. E agora eu quero abrir uma aspas a respeito de Judas Iscariotes, porque existe uma tradição de zombar, falar mal dele, que ele foi um traidor, né, que ele fez isso contra Jesus, ele foi o único apóstolo que fez mal, que foi por conta de Judas Iscariote que o Mestre Jesus passou por aquele sofrimento. Na verdade, gente, Judas Iscariote, como ele faz a representação do arquétipo de Escorpião, ele tem uma missão muito linda, gente, muito linda, que é a conexão com o segredo, aquilo que você tem que guardar. E isso é muito bem representado pelo arquétipo de Escorpião, os segredos, aquilo que é íntimo, aquilo que você não pode sair revelando para todo mundo. Então, foi exatamente para Judas Iscariote que o Mestre Jesus teve sua conversa mais íntima. Foi para ele que ele contou o que ele ia passar. E alguém teria que contar isso, alguém teria que revelar isso para as pessoas. E essa pessoa foi Judas Iscariote. Por que foi exatamente Judas Iscariote? Porque pela profundidade do espírito de Judas Iscariote, ele entendeu a intensidade da missão do Mestre. Ele entendeu a intensidade que o Mestre Jesus precisava fazer aquele processo intenso de dor e sofrimento, porque aquilo ia ajudar na transformação de toda uma humanidade. Então, meus amores, o Mestre Jesus, ele escolheu os 12 apóstolos exatamente porque ele sabia que todos eles eram especiais, inclusive Judas Iscariote. Então, não adianta querer olhar aí esses comentários que nós ainda observamos em algumas religiões, algumas tradições de falar mal, porque, na verdade, Judas Iscariotes apenas estava executando o trabalho que o mestre solicitou para ele, que é o arquétipo de Escorpião, né? E também tem a ver com a questão do segredo, de guardar, reter os segredos, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, ele é um espírito de muita luz e os arquétipos de Escorpião também. Tanto que muitas pessoas de Escorpião geralmente têm uma tendência a guardar grandes segredos, né? Eles retêm, sabem da profundidade, sabem da intensidade disso e eles conseguem reter. Olha que lindo. Bom, então vamos continuar, tá? A gente vê agora do lado deixa eu ver aqui, né? Eu falei de Simão, falei de João, falei de Judas, agora vamos falar de Mateus. Mateus, ele tá ali próximo de Judas Tadeu, né? Que representa o arquétipo de touro, e Mateus, ele está representando um arquétipo de gêmeos. Olhem a posição da cabeça de Mateus e a posição dos braços de Mateus. Os braços, gente, tem muita conexão com o arquétipo de gêmeos. Quem é gêmeos muito forte, tem ascendência em gêmeos, lua em gêmeos, sol em gêmeos, são pessoas que mexem muito a mão, gesticula demais a mão. E até pessoas que trabalham com comunicação, locução, essas pessoas que trabalham aí fazendo
Tudo que está ligado com comunicação, essas pessoas não conseguem falar só com a boca, reparem. Eles falam muito mexendo com a mão. A mão representa você trabalhando o seu arquétipo de Gêmeos, porque você fala com a mão e fala com a boca. É interessante isso. Por isso que a mão se mexe muito. E a gente observa que Mateus aqui, nessa imagem, ele está com o pescoço, a cabeça virada para um lado, e as duas mãos estão no sentido oposto. Essa oposição que a gente percebe muito nos geminianos. Os geminianos eles são bipolares. Gente, não é bipolaridade. Não existe bipolaridade nos gêmeos. É porque esse arquétipo ele precisa passar rapidamente as informações. Então, observem a posição dele. Ele escuta de um lado e do outro ele já está passando informação. Sabe? Então, ele está espalhando informação. É essa a proposta que todas as pessoas que têm gêmeos fortes no mapa precisam desenvolver. Você está pegando informação e está passando. Você está buscando informação e está transmitindo, está espalhando isso. Então, é para isso que serve esse gesto de Mateus. Então, não tem bipolaridade. É muita informação chegando e ele só vai passando. Então, ele escuta daqui, passa de lá. Escuta daqui, passa de cá. E é para isso que veio esse arquétipo muito bem representado aqui por Mateus. Daí a gente vê do outro lado Pedro, que é o oposto complementar de Mateus. Então, o oposto complementar de Gêmeos, nós temos quem? Sagitário. Bom, Sagitário representado por Pedro, ele tem uma posição já bem diferente de Mateus. Olhem que Pedro, ele tem uma posição dos olhos, ele fica olhando para uma direção. Essa direção não é talvez direcionada para o Mestre Jesus. Aí vocês vão ter que aí analisar, pensar se vocês acham que Pedro está olhando para o Mestre Jesus. Né? Tem alguns que acham que ele está olhando, mas a maioria acredita que ele estava olhando para um local distante, longe. E por mais que ele esteja com esse olhar para uma direção talvez longe, ele está com uma das mãos direcionada para o Mestre Jesus. Ou seja, a busca das respostas que ele quer, a busca das perguntas, das verdades, do que ele fica pensando, filosofando sobre a vida, está na direção do mestre, ou seja, a busca da espiritualidade, a busca do conhecimento espiritual é que vai trazer as verdades que ele quer descobrir nessa busca, nesse olhar que vai longe, né, que vai além do horizonte, querendo entender as coisas, querendo respostas. Acolher, cuidar, ele é afetuoso, ele está preocupado, talvez dá para tem uma sensação, eu não sei se vocês têm essa sensação, depois olhem a imagem, reflitam, né? Meditem também, olhando para essa imagem da Santa Ceia, mas os olhos também do Felipe, é interessante, parece que ele está querendo falar assim, gente, está faltando alguma comida aqui, está todo mundo bem, né? Está todo mundo sendo bem cuidado, está todo mundo muito bem alimentado. Sabe aquele paizão que está querendo proteger, que está querendo tomar cuidado? E ele leva para o coração isso, né? Então ele é emotivo, ele é sensível, ele tem esse papel de proteção. Então olha que coisa bacana. A gente tem o arquétipo de Câncer no nosso mapa natal e é onde a gente tem que acolher, é onde a gente tem que cuidar, é onde a gente tem que proteger. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente cuida também das nossas emoções? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, aproveitando aí essa posição, esse mudra que o Felipe faz, que tem analogia ao arquétipo de Câncer, né? Fica essa pergunta no ar para vocês meditarem nesse período aí de festas, tá? E a gente vai para o oposto complementar de Felipe, que quem é? Do outro lado da mesa nós temos André, tá? André tem uma posição já completamente diferente de Felipe. Felipe colocou as duas mãos para dentro, como se fosse querendo colocar as mãos dentro do coração, né? Parece que ele quer colocar a mãozinha
no coração, dá a impressão que Filipe quer colocar todo mundo aqui no colo, não é isso? Que é o protetor. Do outro lado, vocês percebem que André, que faz a representação do arquétipo de Capricórnio, ele já coloca as duas mãos para frente. Não é interessante? E olhem que Filipe, o oposto complementar é André. Então, o oposto complementar de Câncer é quem? Capricórnio. Gente, esse mudra que o André está fazendo, esse apóstolo está fazendo, é um mudra que a gente também precisa desenvolver na nossa vida. O local onde você tem Capricórnio é um local que você tem que assumir responsabilidade e você também tem que colocar limites, porque é Saturno. Então, esse mudra de levantar as mãos e colocar as mãos para frente dá aquela sensação de calma, peraí, né? Sabe aquela sensação que a gente tem quando está entrando numa loja que você quer comprar só um sapato? Você só vai entrar, você só tem o dinheiro para comprar um sapato. Ou você só quer comprar um sapato. E aí vem aquela fase da Black Friday, que aí vem o vendedor e empurra para você que tem uma super promoção que se você levar 5 pares, você paga com 50% de desconto e você divide em 20 vezes no seu cartão de crédito. E aí você acaba tendo que fazer esse gesto de André, que é calma, peraí, não quero, para. Parece que ele está fazendo um gesto de calma. Né? Talvez ali na mesa, se começou algum calor de discussão, de emoção, de perguntas, então foi o André que foi ali, né, trabalhando o peraí, calma, vamos com calma. Essa ponderação também, não é bem a palavra ponderação, porque a palavra ponderação é mais de João, que é o arquétipo de Libra, mas é também dos limites. Então, lembra muito da gente trabalhar os nossos próprios limites também, né? Até onde a gente vai, até onde a gente para, até onde a gente pode gastar, até onde a gente não pode gastar, os limites também emocionais, os limites também, até onde essa pessoa pode fazer isso com a gente e até onde ela não pode fazer, até onde o seu corpo suporta esse trabalho e até onde o seu corpo fala, calma, peraí, não está dando mais, até onde que você fica na internet olhando as redes sociais e até onde você coloca um limite e fala, calma, menos, para. Então esse mudra, que está muito bem representado por André, fala muito do nosso Capricórnio no mapa, que a gente tem que também assumir responsabilidade. Se você perder os limites ou se você não colocar os seus próprios limites, você vai acabar tendo seus problemas. Então, será que a gente coloca limite nas coisas todas da vida, no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional? Como é que está isso? Então, essa é a proposta desse mudra tão lindo, esse gesto tão lindo feito pelo apóstolo André. Daí a gente agora vai observar Tiago Menor. Tiago Menor, ele está mais próximo do Mestre Jesus, ele tem um posicionamento de braços abertos, relaxados assim na mesa, e os braços do Tiago Menor, ele tem os braços assim abertos e espaçosos. Reparem que o Tiago Menor, ele tem uma postura de poder, de presença de palco. Se vocês forem observar os outros apóstolos, o apóstolo que mais está espaçoso é o apóstolo Tiago Menor. E ele representa o arquétipo de quem? Leão. Ele representa o arquétipo da autoestima, do poder, do valor, do brilho, da presença. Será que a gente trabalha esse arquétipo dentro de nós? Será que você sabe do teu valor, do teu brilho, do teu poder? Será que você reconhece isso, que você tem importância aqui no mundo? Qual é o nível de autoestima, de amor próprio que você tem? Observem que essa postura desse apóstolo é uma postura que o peito dele está muito bem posicionado. Ele está com uma postura de peito erguido, a cabeça dele está erguida.
E é assim que a nossa autoestima deve caminhar. Muitos na nossa sociedade têm uma baixa autoestima, porque o local onde você tem o seu leão, você não trabalha. Você não trabalha o seu poder pessoal, você não trabalha o seu brilho, você não trabalha o seu poder de criatividade. Então você se sente menor, você se retrai, você se diminui, você se desvaloriza. Então medite com relação a essa imagem desse arquétipo e observe se no seu mapa, onde você tem leão, você está expandindo. Se você está realmente colocando o seu poder, o seu magnetismo, a sua autoconfiança e seu brilho para o mundo, porque isso é muito importante. Olha a prova viva aí do próprio Tiago Menor, na posição que ele se encontra, tá? Então, não é errado a gente também se achar, se valorizar, se amar e também se empoderar. Olha aí, tá bem claro que também faz parte do jogo da vida. Nos 12 arquétipos, a gente também precisa se amar, se empoderar e se valorizar, tá bom? Que fica a dica para que a gente também trabalhe isso, porque ninguém vai te dar valor se você não se valorizar primeiro, tá bom? Do outro lado, quem faz o oposto complementar dentro desse eixo energético com Tiago Menor é Tiago Maior. Tiago Maior, ele está do outro lado da mesa e ele tem uma posição diferente. O gesto, o mudra de Tiago Maior, ele coloca uma das mãos, ele apoia em André e a outra mão ele apoia em Pedro. André, Capricórnio e Pedro, Sagitário. E reparem que ele coloca as duas mãos apoiadas nesses dois e se coloca unidos a esses dois. Por que Tiago Maior fez esse gesto? Porque Tiago Maior representa o arquétipo de Aquário. E Aquário representa a irmandade, a fraternidade, o sentimento de que quando você se une, você cria forças para trabalhar o coletivo, você consegue avançar. É para isso que ocorreu a criação do arquétipo de Aquário, que todos nós temos no mapa. União é a união do coletivo. Se eu me juntar com os outros, se todo mundo for dando as mãos, sabe, aquela coisa de irmandade, e se todo mundo se nivelar, entender que eu não sou melhor que ninguém, mas se todo mundo se nivelar e todo mundo segurar as mãos, a gente ganha força. E essa força ajuda a gente a concluir um trabalho de mudança, né? De revolução do coletivo, que é o que pede o nosso arquétipo de Aquário no nosso mapa. Você está trabalhando o seu Aquário no seu mapa? Me diz aqui, né? Inclusive aqui dando uma pausa, quem aqui nunca fez o seu mapa natal, ou revolução, ou mapa numerológico, depois pode me chamar, tá? No meu WhatsApp para a gente poder fazer o agendamento, tá? Porque isso ajuda muito, tá bom? E também quem quiser fazer consultas para trabalhar o seu emocional, alinhamento emocional também, pode me chamar aqui no WhatsApp para a gente poder agendar, tá bom? E para finalizar o nosso vídeo, quem é que finaliza, né, essa roda zodiacal? Bartolomeu. Bartolomeu está do outro extremo da mesa, ele está em frente ao Simão, que representa o arquétipo de Áries, está de um lado, e do outro lado da mesa, finalizando os arquétipos e a roda zodiacal, Bartolomeu. Bartolomeu, gente, tem gesto. Não, na verdade, Bartolomeu não tem gesto nenhum. As mãos de Bartolomeu estão apoiadas ali na mesa, então não tem nenhum gesto assim específico dele, mas tem algo que chama muita atenção, que é os pés de Bartolomeu. Olha que interessante. Todos os outros apóstolos não apresentam os pés. Se você olha, se você achar os pés dos apóstolos na pintura original, tá, gente? Claro que tem umas alterações, umas pinturas que não são originais da pintura de Leonardo da Vinci, tá? Tem gente que faz umas pinturas e fizeram umas mudanças, então esse não é o original. Mas a pintura original de Leonardo da Vinci, os 11 apóstolos, exceto Bartolomeu,
eles estão com os pés no escuro. E o único que está com os pés visível e no claro é o arquétipo de peixes representado por Bartolomeu. E Bartolomeu, como ele representa o arquétipo de peixes, peixes representam os pés. Se a gente for fazer uma analogia com o nascimento de uma criança por parto normal, a criança primeiro coroa, que ela coloca primeiro para o mundo, ela nasce coroando, ela coloca a cabeça, que representa Áries, e a última coisa que sai da criança são os pés, né? Onde ela finaliza o processo do nascimento e os médicos seguram aquela criança um pouquinho para cortar o cordão umbilical, fica segurando pelos tornozelos e os pés ficam lá penduradinhos. E por que os pés? Porque os pés representam exatamente a finalização. A gente dá o impulso da vida e depois a gente aterra tudo isso, faz a síntese na terra para concluir o nosso trabalho aqui, a missão, com amor e empatia, compaixão, para que depois a gente possa tirar os pés e fazer o seu desenlace. Ou seja, quando nossos pés saem do chão, é quando o nosso espírito volta para casa do Pai e aí acabou a vida, né? Ocorreu o desencarne. Então, terminou a sua roda zodiacal. É por isso que vocês podem observar bem aí a imagem dos pés de Bartolomeu no claro, porque os pés representam peixes. Peixes têm muita ligação com os pés, tanto que muitos piscianos que não estão trabalhando o seu peixes interior, não trabalham, não estão estimulando, podem ter problemas nos pés. É comum. E os olhos de Bartolomeu? Observem, meditem, que ele tem um olhar mais amplo. Ele tem um olhar diferente dos outros apóstolos. Ele tem um olhar meio que por cima. Não é um olhar de soberbo, de superioridade, mas é um olhar de compaixão. Sabe aquele olhar de entender o todo? Parece que Bartolomeu está olhando para toda aquela conversa, toda aquela reunião, e ele simplesmente fala assim, né? E agora, né? O que a gente está vendo aqui, né? Qual é o que a gente tem de síntese disso tudo, né? Como é que funciona isso? É o todo, é o universo, é a volta para a casa do Pai. Então, esses são os 12 apóstolos, mas eu esqueci de um, gente, eu vou ter que encaixar ele aqui, que é Tomé, me perdoe, viu? Eu falei de todos, esqueci de Tomé, que ele faz o oposto complementar de Bartolomeu, tá? Eu quase ia finalizar aqui o vídeo e esqueci de Tomé. E Tomé está ali pertinho do Mestre Jesus com o mudra, que é com a mãozinha para cima, o dedo para cima. E Tomé é o posto complementar de Bartolomeu. Bartolomeu olha, fazendo a síntese, com aquele olhar de compaixão, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de julgamento, com muito amor e entender que todos somos um. É a síntese, é a volta para casa do Pai, né? E do outro lado a gente observa Tomé, que quase esqueci dele, gente, que representa o arquétipo de vídeo. Vocês me perdoem, mas quase que eu esqueci de falar. Mas ele é tão importante quanto os outros. O mudra que Tomé tá fazendo esse gesto é de fazer perguntas. Então, dá uma sensação que Tomé ficou o tempo todo fazendo perguntas para o mestre. Mas como assim? Como assim? Prova isso. Onde está escrito isso? Como eu tenho certeza que isso é verdade? Né? Quero ver para crer. Então, esse dedo levantado parece até aqueles alunos que quando o professor está explicando uma coisa, o aluno levanta o dedo, ele faz pergunta, o professor responde, aí depois ele levanta de novo o dedo, não entendi onde é que está escrito isso, prova isso, são as objeções de Tomé. Esse arquétipo representa muito bem o arquétipo de Virgem, que dentro da nossa mandala zodiacal representa o quê? Representa o discernimento, a crítica. Gente, esse arquétipo também tem muita importância na nossa vida. Olha, ainda mais na atualidade, tá?
Acho que não foi à toa que ele ficou por último, né, para poder entrar aqui nesse tutorial, tá? Era para deixar Bartolomeu por último, mas eu deixei Tomé, né? Porque a gente recebe muitas informações aí nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Muita gente fala de muita coisa, mas a minha pergunta é: será que tudo isso que vocês estão recebendo de mensagens, será que tudo isso é verdade? Então, a gente precisa também ativar o nosso Tomé, levantar o dedo e fazer objeção. Será que é verdade isso? Então, meus amores, para que existiu o arquétipo de virgem? Para trabalhar o discernimento, separar o joio do trigo, do que é verdadeiro do que é falso, sabe? E realmente ter esse senso crítico. Não é acreditando porque a pessoa está falando e você abaixa a cabeça e fala amém. Busque informações, sabe? Duvide, realmente é natural duvidar. Vocês podem observar que Tomé está muito pertinho do mestre, lá com o dedinho levantado, dizendo assim: será que é verdade isso que o senhor está falando? Então, até ele mesmo se colocou nessa posição. Por que isso é importante como arquétipo? Porque a gente não pode sair acreditando em tudo que os outros falam. Não é verdade? E a gente às vezes acredita. TikTok fala um monte de coisa, Instagram fala um monte de coisa, no YouTube fala um monte de coisa, e as pessoas vão comprando cursos, vão se embrenhando aí em um monte de coisa. E será que isso é verdade? Aonde está realmente o nosso senso crítico para analisar, observar e chegar a uma conclusão, um discernimento do que realmente é verdadeiro, do que não é, nos mínimos detalhes. Então, gente, o arquétipo de Tomé, a gente também tem que trabalhar muito bem na nossa vida, sabe? Para não cair no conto do vigário, porque tem pessoas que têm aí uma imagem, ainda mais na internet, né, que as pessoas colocam aquela imagem sedutora, encantadora. Muitas pessoas têm o poder de encantar os outros, e aí você vai na onda, compra o curso, faz as coisas todas e no final você tá lá, né? De vez você melhorar, você piorou. Faltou você trabalhar seu arquétipo, né, de Tomé, que é o arquétipo de virgem, que ele é crítico. Ele precisa realmente analisar se aquilo realmente vai ajudá-lo, se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Então, levantar o dedinho, gente, também é importante para a gente trabalhar a nossa evolução. Tá bom? E para finalizar, Bartolomeu com esse olhar ali do todo, representando o arquétipo de peixes, que é o arquétipo da empatia e da compaixão. Ou seja, onde a gente tem peixes no nosso mapa, a gente não deve julgar. A gente deve olhar com amor. Mesmo que as pessoas façam coisas absurdas que talvez a gente queira julgar, condenar, jogar pedra. Não é essa a proposta do arquétipo de peixes, é realmente entender que cada um está no seu momento evolutivo e que a gente deve enviar apenas amor, empatia e compaixão. Bom, gente, esse é o meu tutorial da Santa Ceia Sagrada. Espero que todos vocês gostem. Fica aguardando aí o feedback do que vocês acharam. Também deixa aqui os comentários, né, o que vocês observaram, o que vocês meditaram, o que vocês refletiram, para a gente poder bater um papo legal aqui. E lembre-se também de se inscrever no canal, curtir e espalhar esse conhecimento para muitas pessoas, que vai fazer o meu coração muito feliz. Um beijo para todos e a gente se encontra no próximo tutorial. Tchau, tchau!